Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Bem, estas escrituras se encontram nos capítulos 3 e 4 da segunda carta a Timóteo. Isto fala como que a humanidade estaria no fim dos tempos. E nós devemos ter o entendimento que, como animais sociáveis, e sendo que nós nascemos neste mundo sem nenhuma informação, e toda a informação que obtemos ao longo desta vida, nós obtemos a informação com outras pessoas que sabem mais do que a gente. A neurociência, ela ensina que o ser humano tem uma característica que é a seguinte: nós temos a tendência de ter por verdade aquilo que os outros nos ensinam. Por que nós temos esta inclinação, esta natureza? É porque se nós não fôssemos assim, nós não teríamos esta capacidade, a condição de aprender o que aprendemos com nossos pais, professores. Na nossa infância, nós assumimos o comportamento, assumimos o pensamento de que aquelas pessoas que ensinam, elas sabem melhor do que nós, por causa da experiência com nossos pais e professores. Então isso se torna um hábito, o hábito de sofrer as influências. Porém, nós temos que chegar a um ponto, a um nível de maturidade, de compreender o estado, a situação da humanidade. E nós temos que estar certos de que aquilo que nós aprendemos da parte de Deus é a verdade, é o correto. E se alguém tenta nos ensinar algo que seja contrário à Bíblia, nós temos que assumir que está errado. A Bíblia é o nosso absoluto. A palavra de Deus é que é o certo. E não importa se outros nos critiquem, se outros nos tenham por tolos, por loucos, se nos menosprezem. O certo é que, como a humanidade estaria louca no fim dos tempos, como disse Paulo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, a gente acabou de ler. Então nós temos que ignorar o que as pessoas pensam,
o que as pessoas dizem. Nós temos que olhar para o que Deus diz. E a pessoa que não consegue fazer isto, a pessoa que dá excessiva atenção ao que os outros dizem, ao que os outros pensam, ele termina construindo a casa do palpite, como você já sabe. A pessoa queria construir uma casa, mas um chegava e dizia assim: eu acho que o telhado devia assim. O outro já dizia: não, eu acho que a porta tinha que ser assim. O outro dizia: eu acho que a janela tinha que ser assim. Até que a casa ficou totalmente deformada e ele abandonou aquele desastre, fiasco, e ele foi fazer outra casa. E quando alguém vinha dar opinião, ele dizia: a casa do palpite é aquela dali. Essa aqui eu estou fazendo conforme a minha planta. Mas deixa eu contar uma pequena história para vocês que vai ilustrar um pouco, de forma um pouco de humor, mas que vai ilustrar um pouco o desastre que é dar atenção ao que os outros dizem. Um velho resolveu vender um burro na feira da cidade. Como ia retornar andando, então ele chamou o neto para acompanhá-lo. Montaram os dois no animal e seguiram viagem. Passando por umas barracas de escoteiros, escutaram os comentários críticos que diziam: como é que pode 2 pessoas em cima deste pobre animal? Covardia! Bom, então resolveram que o menino desceria e só o velho permaneceria montado no animal, porque disseram que 2 montados no animal era maldade. Bom, prosseguiram e mais à frente tinha uma lagoa e algumas mulheres estavam lavando roupa. Quando viram a cena, puseram-se a reclamar: mas que absurdo! Esse velho malvado explorando a pobre criança. Poderia bem deixá-la em cima do animal. E ele ia andando. Bom, constrangidos com o ocorrido, trocaram as posições. Ou seja, o menino montou no animal e o velho desceu e foi andando a pé. Tinham caminhado alguns metros quando algumas jovens sentadas na calçada externaram seu espanto com o que presenciaram. Disseram: que menino preguiçoso! Enquanto esse velho senhor caminha, ele fica todo prazeroso em cima do animal. Que vergonha! Em vez de dar lugar para o mais velho. Bom, diante disso, o menino desceu. E desta vez, o velho não subiu. Ambos resolveram caminhar puxando o burro. Já acreditavam ter encontrado a fórmula mais correta quando passaram em frente a um bar. Alguns homens que ali estavam começaram a dar gargalhadas, fazendo chacota da cena, e diziam: mas são mesmo um bando de idiotas, ficam andando a pé enquanto puxam um animal tão jovem e forte. O avô e o neto olharam um para o outro, como que tentando encontrar a maneira correta de agir. Então, ambos pegaram o burro e carregaram nas costas. Bom, claro, isso é apenas uma ilustração para que você possa ver que cada pessoa pensa de uma maneira, cada um tem uma opinião acerca de Deus, acerca do certo, acerca do errado. E se você for seguir a opinião das pessoas, você não vai saber o que fazer, como agir.
Então, a lei existe para isto. A lei é o absoluto, como em um cruzamento. Então, a lei coloca um semáforo ali. No vermelho você para, no verde você segue. O semáforo é o absoluto. A lei é o absoluto. E nas questões espirituais, a Bíblia é o absoluto. Não importa o que as pessoas dizem. Há um ditado que diz que não se sabe o caminho para o sucesso, mas o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos. Jesus Cristo disse que não se pode agradar a Deus e a Mamon. Ou você servirá um e desprezará o outro, ou aborrecerá um e amará o outro. Então, não se pode servir a Deus e ao mundo. Nós devemos fazer a nossa escolha, tomar a nossa decisão. E quando você opta por Deus, sempre é a opção correta. E quando você deixa Deus de lado para seguir a mentalidade do homem, não importa quem ele seja, você sempre estará errado. Então, a Bíblia é o correto. Deus sabia que esta era caótica viria. O próprio apóstolo São Paulo, através de Deus, de inspiração divina, viu que nós estaríamos vivendo nesse tempo difícil, onde o errado parece certo e o certo parece errado. Acabaram-se os valores, os princípios, a moral. Se você é um homem digno, decente, você é tido como idiota. A mulher que decide ficar em casa e cuidar dos seus filhos, ensinar a palavra de Deus para eles, ela é tida como antiquada e ignorante. O certo é a mulher abandonar os seus filhos em uma creche, em frente a uma televisão ou aos celulares, onde elas serão corrompidas e terão seus princípios e valores transgredidos. E elas se tornarão adultos pervertidos, caminhantes ao inferno. Mas esse é o correto perante a sociedade. Uma mãe criar seus filhos e ensinar as crianças a honrarem a Deus e o caminho do céu, isto é o errado para a sociedade corrupta na qual nós vivemos. Então, meu irmão, minha irmã, vire as costas para o que a sociedade diz e dê atenção para o que Deus diz. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece correto, mas o fim deles é morte. Ponha toda a sua confiança na Bíblia. Não importa o que a sociedade de hoje diz. Você não pode agradar a Deus e ao mundo. Você tem que escolher. E a opção correta sempre é Deus. Sempre. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.